O Ciência Suja tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. O clima mudou. A chuva chega quando não se espera ou simplesmente não chega. A serra avança e castiga. O som que você escutou agora está tocando numa sala redonda, toda escura. Nas paredes curvas, tem um telão de LED, também curvo, de cada lado. No centro, no chão, tem uma outra tela no formato de um mapa do Brasil. A sala é climatizada, até um pouco gelada demais. Mas é um refresco muito bem-vindo para o calor úmido de mais de 30 graus que faz lá fora. Eu tô na COP30, em Belém do Pará, mas não naquele mega pavilhão principal. Eu tô na entrada da AgriZone, um espaço que foi idealizado pela Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, para deixar o agro um pouco mais à vontade na Conferência da ONU sobre as mudanças climáticas. A mudança climática é real. Está acontecendo agora. Ameaça a produção de alimentos, nossas fontes de energia, a geração de renda. Coloca famílias em risco, destrói biomas e florestas. Eu não sei vocês, mas depois de alguns anos cobrindo desinformação e discurso negacionista, eu respiro aliviado quando eu entro num pavilhão onde o setor agropecuário brasileiro está representado e ouço um discurso que parece não, é idêntico ao discurso do Leonardo DiCaprio chamando a atenção para a emergência climática na cerimônia do Oscar. No, climate change is real. It is happening right now. E não porque o Leonardo DiCaprio seja a voz da verdade nesse assunto, mas porque sim, as mudanças climáticas estão mesmo acontecendo agora. E o agronegócio tem tudo a ver com isso. Embora no mundo os combustíveis fósseis sejam os principais responsáveis pelo aquecimento global, no Brasil, o setor é o principal responsável pelo desmatamento e pelas emissões de gases causadores do efeito estufa. E diferentemente do DiCaprio, que foi acusado sem provas de tacar fogo na Amazônia por um ex-presidente que hoje está com problemas bem maiores, as evidências contra o agro são fartas. Mas esse meia-culpa ficou de fora do pavilhão. Eu visitei esse espaço para entender o que a Embrapa, o agro, o governo brasileiro e os seus patrocinadores trouxeram para a mesa no principal evento do mundo sobre as mudanças do clima. Eu sou o Pedro Belo e eu estive em Belém junto com a Chloé Pinheiro e a Meg Rodrigues para cobrir a COP30 para o Ciência Suja, o podcast que mostra que em crimes contra a ciência, as vítimas somos todos nós. Para começar, essa cobertura da COP30 só foi possível graças ao Instituto Serrapilheira, que apoia projetos de pesquisa e divulgação científica como Ciência Suja e que também esteve na COP entre os apoiadores do Pavilhão de Ciências Planetárias. Se você não sabe o que é isso, escuta o nosso MesaCast sobre o papel da ciência na COP, gravado lá em Belém, na segunda semana da conferência. Bem, no nosso segundo dia lá na Blue Zone, que é o espaço com status de território internacional, que a ONU assume como palco das negociações, a gente, eu e a nossa produtora Chloé Pinheiro, estava fazendo hora passeando pelos estandes todos, esperando uma coletiva de imprensa dos cientistas do Pavilhão de Ciências Planetárias. Enquanto isso, a gente passou pelo estande do pessoal da agroecologia, um espaço que tinha o apoio de várias ONGs que estão por trás dessa causa. Entre elas, o Instituto Ibirapitanga e a ACT, que é a nossa parceira em tantos episódios. Era lá que a gente sempre encontrava a Paula Jones, diretora executiva da ACT, com sua lata de refrigerante vermelha inflável gigante, uma peça de protesto contra os refrigerantes e bebidas açucaradas, que estampava a palavra diabetes bem grande no rótulo. Se você escuta o Ciência Suja, provavelmente você já ouviu a voz dela por aqui. Eu achei muito interessante ouvir que a narrativa do agronegócio, modelo hegemônico, né, de grandes produtos de exportação, de commodities, ela é muito similar à narrativa aqui da agroecologia, né, porque inclusive eles trazem o elemento do cooperativismo
como uma forma de inclusão produtiva e econômica para os pequenos, para a agricultura familiar. E eles se colocam como um contraponto ao lobby dos combustíveis fósseis nesse espaço de negociação climática. Curiosamente, na frente do povo da agroecologia, separados apenas por uma viela estreita ali no pavilhão, tinha o estande da CNA, a Confederação da Agricultura e da Pecuária no Brasil. Eles se colocam ali, nós não somos os algozes, tem lobbies muito mais poderosos do que o nosso. Nós somos, na verdade, a solução para sequestrar carbono se for uma agricultura sustentável, e a gente precisa de incentivos para isso. Então, achei, em termos de narrativa, a nossa narrativa é muito similar. Só que eu acho que esse como chegar nesses objetivos ali elencados, né, como objetivos comuns, eu acho que a gente tem diferenças muito grandes. De fato, eu não vi estande de petroleira nenhuma na COP. Se tivesse, também provavelmente viraria vidraça, metafórica e talvez literalmente falando. Até onde eu sei, a maioria delas ficou quietinha nesse período, só atuando com seus lobistas nos bastidores da negociação, como foi bem noticiado, inclusive por aqui no Ciência Suja. Mas o agro estava representado lá às claras, na verdade até se colocando como um membro legítimo dessa luta contra a mudança do clima, fazendo aceno de sempre ao povo, especialmente ao Brasilzão profundo. E olha que se tem uma coisa que eu acho que o agronegócio faz bem demais é se colocar como povão. Culturalmente, seja num DVD de música sertaneja ou num comercial de caminhonete, eles sempre vão tentar te vender essa imagem do homem simples, do campo, que usa chapéu e eventualmente vai passar a fazenda, sustento da família, adiante para os filhos. Mas o agronegócio que paga por essa narrativa, lamento informar, não tem muita coisa de familiar não. Interessado em confirmar isso, eu fui no dia seguinte lá para a AgriZone, o pavilhão que fala igual o Leonardo DiCaprio, para conhecer. A AgriZone foi montada na sede da Embrapa Amazônia Oriental, a um pouco mais de 1 quilômetro do pavilhão principal, lá onde ficam a Blue e a Green Zone. É uma fazenda linda, com florestas, bosques, viveiros, de tudo que você imaginar. Tem apiário, tem xiloteca, tem cultivo de tudo. São 3.000 hectares, ou seja, 3.000 campos de futebol de área. E a Embrapa está no centro da narrativa, ou seja, uma das estatais brasileiras mais bem-sucedidas, sinônimo de pesquisa e tecnologia, e que exporta inovação para o mundo todo. Entrando, tem essa instalação imersiva e logo depois umas linhas do tempo aqui, uns painéis de LED interativos com as abordagens estratégicas, mudança de clima, agricultura e ciência. Aí você toca para começar e eles já te mostram o que tem. Vamos ver. Português ou inglês? Adaptação e resiliência climática, segurança alimentar e nutricional, redução da pressão sobre florestas e biomas, políticas públicas, bioeconomia, economia circular, agricultura de baixa emissão de carbono. De cara, o que mais me chamou a atenção foi esse papo de baixo carbono na agricultura e na pecuária. Antes de entrar de vez nesse assunto, eu queria agradecer primeiro o pessoal da comunicação da Embrapa, especialmente o Gabriel e a Fernanda, que me levaram para conhecer a fazenda, me colocaram em contato com os pesquisadores que estavam por lá, justamente para falar de agricultura e pecuária de baixo carbono. E logo que eu cheguei, estava rolando um painel sobre pecuária de baixo carbono, e eu fiquei bem curioso para ver. No outro espaço, uns palestrantes japoneses falavam de suinocultura de baixo carbono. Eu comecei a reparar que a temática da sustentabilidade estava mesmo dominando o pavilhão. O estande da Nestlé, por exemplo, que anunciou nessa COP um convênio com a Embrapa para produzir cacau em sistemas agroflorestais, falava em alimentar e regenerar. Isso é a mesma Nestlé, que é acusada de... Bom, o Figueiredo, um influenciador de meio ambiente que estava lá na COP com o pessoal do Clima Ácido, produziu um ótimo vídeo sobre isso. Eu vou deixar um trechinho aqui na voz dele. Ao mesmo tempo que a Nestlé anuncia essa parceria e coloca um dos estandes mais movimentados e cheios de brinde da AgriZone, ela também sai da Aliança Global para a Redução de Metano. Ao mesmo tempo que a Nestlé promete investir 1 bilhão em café sustentável, ela é a mesma empresa envolvida em décadas de escândalos ambientais, exploração hídrica e contaminação por microplásticos. Também estavam lá a Bayer, com seu stand e um letreiro ambíguo escrito pró-carbono, e seu histórico de centenas de milhares de processos por intoxicação de agrotóxico.
Tava a Toyota, com 2 caminhonetonas lindas no centro do pavilhão e seus milhões de automóveis poluentes nas ruas. E tava também a Fundação Gates, do Bill Gates, que recentemente falou que já temos a tecnologia suficiente para controlar o aquecimento global. Então a gente não precisa focar tanto na temperatura ou nas emissões de curto prazo. Se eu fosse bilionário, dono do Windows e do pacote Office, talvez eu tivesse um pouco menos preocupado mesmo. Mas enfim, vamos para as entrevistas que eu fiz com os pesquisadores da Embrapa sobre essas práticas de baixo carbono que a empresa estava promovendo lá na COP. Então, se você melhora a eficiência produtiva do sistema, você na verdade está promovendo ciclagem de nutrientes, inclusive o carbono, ciclagem de água, enfim, é uma circularidade dos sistemas de produção que é extremamente positiva, tanto para o próprio sistema de produção quanto para a questão do meio ambiente. Essa é a Mariana de Aragão Pereira, pesquisadora da Embrapa Gado de Corte e coordenadora do grupo de pesquisa em sistemas de produção da pecuária. O que ela está dizendo aí é que a pecuária de baixo carbono é feita com um conjunto de técnicas que, segundo ela, a gente já faz há décadas no Brasil. Como a nossa pecuária é baseada a pasto, ao se manejar bem uma pastagem, a gente também consegue sequestrar o carbono na pastagem e no solo. Então a gente tem que falar mais de balanço de carbono e não só de emissões, que ao mesmo tempo que ele emite, ele também sequestra. Então a gente tem que olhar como é o balanço desse, Mas é bom a gente lembrar aqui que, além da derrubada de florestas para fazer pastagens, uma das principais fontes de emissões da agropecuária é justamente o metano nos arrotos dos bois. Por mais que adorem fazer piadinha desfazendo disso. E isso é tão real que outro dia estava tendo uma reportagem no Globo Rural sobre aprimoramento na dieta dos bois para diminuir essas emissões. Mas aí ela foi interrompida porque um idoso confuso enfiou um ferro de solda na tornozeleira eletrônica dele. O que nós estamos tentando mostrar agora é a inclusão dessa informação no programa de seleção. Enfim, ainda assim dá para manejar o pasto melhor, apesar de que o boi sempre vai estar ali. A gente tem tentado ir cada vez mais para uma linha mais natural. O uso de bioinsumos também está crescendo bastante. Então, tudo isso contribui para melhorar essa produtividade do pasto. E, ao melhorar a produtividade do pasto, se a gente tiver animais também com boa genética, eles têm capacidade de responder bem, produzindo carne, leite, enfim, todos os produtos que eles produzem de uma forma mais sustentável. Essas técnicas de manejo para evitar a degradação do solo fazem parte do pacote da chamada agricultura regenerativa. Guarda esse nome. Essa é uma palavra-chave que tem sido bastante usada pelos representantes do agronegócio na COP. E também foi algo que eu escutei do engenheiro agrônomo Marco Antônio Nogueira, um dos autores do protocolo da Embrapa para a produção de soja de baixo carbono. Por exemplo, para ser uma soja baixo carbono, o produtor vai precisar necessariamente, isso a gente chama de que é mandatório, obrigatório, que se adote o chamado sistema plantio direto. O que é o sistema plantio direto? É um sistema de produção em que nós mantemos os resíduos da cultura anterior sobre o solo, não se adota a aração ou gradagem que vai estimular a oxidação do carbono orgânico do solo e devolver para a atmosfera. E teve também algo que a Mariana mencionou na última fala dela, sobre os bioinsumos, que são os micro-organismos, bactérias que são usadas para fertilizar o solo, como alternativa aos fertilizantes químicos. Se você tem um jardinzinho ou uma horta na sua casa ou no seu apartamento, talvez você já tenha usado uma compostagem com casca de ovo, casca de fruta. Esses materiais orgânicos, eles estão cheios de nutrientes e outros micro-organismos que deixam o solo mais rico para o plantio. O Marco foi além e explicou para a gente aqui como que a Embrapa e os seus pesquisadores desenvolveram e aprimoraram esse tipo de fertilizante. A soja brasileira não usa fertilizante nitrogenado. Ela usa um processo chamado fixação biológica de nitrogênio. A propósito, a nossa colega Mariângela Hungria, lá da Embrapa Soja, recebeu esse ano o chamado World Food Prize, que premia pessoas que trazem tecnologias para melhorar o ambiente de produção, baixar custo, ter menos impacto ambiental. O Nobel da Agricultura. É o chamado Nobel da Agricultura, Nesse mesmo dia lá na AgriZone, eu encontrei o ministro do Desenvolvimento Agrário, o Paulo Teixeira, e pedi uma palavrinha para ele sobre o que a pasta dele está trazendo como solução para a crise climática. Repara que uma série de coisas que a gente já falou, inclusive a questão dos bioinsumos, também aparece no discurso. A questão que ele faz é uma agricultura baseada em agroecologia, uma agricultura restaurativa, que não utilize
agrotóxicos, fertilizantes químicos, insumos químicos, possa tratar a terra e com a sua riqueza, né, biológica. Por isso que nós achamos que agora é a hora de transição. A Revolução Verde deu conta do desafio de alimentar, ainda que tenha gente no mapa da fome, mas é um tema de distribuição. E agora nós temos que fazer uma transição de uma agricultura de base química para uma agricultura de base biológica e agroecológica. No dia seguinte, eu e a Cléia Pinheiro voltamos lá para a Blue Zone para tentar entrevistar o climatologista Carlos Nobre, um nome quase que disputado à tapa pelos jornalistas lá. Foi difícil, a gente conseguiu, mas antes a gente encontrou o Paulo Petersen, que também estava na fila para falar com o Carlos. O Paulo também é engenheiro agrônomo e coordena a organização ASPTA, Agricultura Familiar e Agroecologia. Ele estava na COP30 como enviado especial para a agricultura familiar. Aliás, essa é a primeira COP em que esse tema foi apresentado como potencial solução para a crise climática. E eu não podia deixar de contar para ele o que eu tinha visto no dia anterior lá na AgriZone. Mas eu nem precisei, parece que ele já sabia de tudo que estava rolando. Primeiro, é um foco muito na questão de solo, foco em tecnologias de manejo de solo, substituição de insumos químicos por bioinsumos e práticas de mistura de agricultura com componente arbóreo, plantio direto, mas é sempre com muito uso de agrotóxicos, quer dizer, a perspectiva essencial da agricultura que precisa ser vista não são substituições tópicas de tecnologias. Eu perguntei o que ele achava da Embrapa ser o centro desse pavilhão do agro, se isso de repente representava uma captura, algum tipo de apropriação do discurso científico e tecnológico para trazer soluções para as mudanças climáticas. Assim, a Embrapa, há mais de 40 anos atrás, desenvolveu uma tecnologia de fixação biológica de nitrogênio. A soja brasileira, um dos fatores de competitividade da soja brasileira é que ela não usa ureia, que é o adubo nitrogenado. Isso, nesses 40 anos, foi uma boçalidade de carbono que deixou de ser emitido. Então, isso a Embrapa fez lá atrás. Essa fixação biológica de nitrogênio é uma tecnologia brasileira usada em vários lugares do mundo. Então, a Embrapa é mega importante. Só que ela está controlada pelas corporações. Não dá para negar que a Embrapa é fera mesmo. Ela não é só a referência em inovação, como também é referência para muitos produtores da agricultura familiar. E eu não sei se dá para cravar que a Embrapa está sendo controlada pelas grandes corporações, mas tem coisa que é fato, que deu para observar lá na AgriZone. O protocolo de produção de carne de baixo carbono tem apoio da Marfrig, uma das maiores empresas de carne do mundo. O da soja de baixo carbono tem apoio da Bayer, da Cargill e da Bunge. O painel dos japoneses falando de suinocultura sustentável tinha os logos do grupo de bebidas Asahi e da Ajinomoto. A gente aqui também não é contra as empresas se envolverem para pensar em soluções para o clima, mas a análise do Paulo é de que essa tendência de usar a tecnologia para isolar e transformar os bioinsumos em produto pode tirar a autonomia de quem sempre produziu esse tipo de fertilizante biológico natural em menor escala, que é o pequeno produtor da agricultura familiar. O discurso é um discurso de pesquisas, ciência, tecnologia e mercado. Essa é sempre junto, não é só ciência e tecnologia, porque ciência e tecnologia a gente precisa, mas a gente não precisa de tecnologias para mercantilizar os bioinsumos. Os bioinsumos eles são produzidos com recursos locais. Então o risco é fazer todo um desenvolvimento tecnológico que no fim vai tirar ainda mais a produção agrícola dos pequenos produtores, os que estão de fato conectados com práticas que já preservam o meio ambiente. Wait a minute, please. Wait a minute. I have to sign. Wait a minute. Yes, sign. Professor, estamos ao vivo na Record. Uma pergunta só. Há possibilidade de trabalho? Sorry. Bom, a gente finalmente conseguiu falar com o Carlos Nobre, com a ajuda da assessora e de um documento que ele precisava assinar. E a gente perguntou se o agro poderia ou se deveria ser parte da solução para a crise climática. Olha, totalmente factível ter a agricultura e a pecuária regenerativas. O grande desafio é que a escala de transição para essa agricultura e pecuária está lenta. Em todas as regiões tropicais e também aqui no Brasil, não mais do que 15% das fazendas pecuárias foram para
pecuárias de menores emissões. Nós temos que dar grande escala, e é isso. O Carlos Nobre realmente colocou a agropecuária regenerativa como solução, o que inclusive levantou umas críticas de outras fontes que a gente ouviu. Mas ele acrescentou algo que a gente já suspeitava. Ele afirmou que a escala dessas iniciativas, que podem ser menos destrutivas, ainda é baixa diante do tamanho do setor aqui no Brasil. É fato que a pecuária brasileira é realmente muito pouco produtiva, com média de 1,5 a 1,7 cabeças de gado por hectare. A análise do Carlos Nobre é que uma mudança para a pecuária regenerativa poderia, por exemplo, elevar essa produtividade para 3 a 5 cabeças de gado por hectare, liberando mais de 1 milhão de quilômetros quadrados para a regeneração dos biomas. Ou, se você for um pouco mais cético, para mais cabeça de gado e plantação de soja também. Mas ele também acrescentou algo que não apareceu na AgriZone. Nós temos que zerar todos os desmatamentos, não é só da floresta amazônica. A ciência mostra agora, a professora Mercedes Bustamante, da Universidade de Brasília, já mostrou. Ela mostrou agora que o cerrado está muito perto do ponto de não retorno. E isso é fato científico. Não tem agricultura ou pecuária regenerativa, tropical, de baixo carbono, use o termo que você quiser, que resolva o problema do clima se a gente não pensar em acabar com o desmatamento, ok? E quase todo o desmatamento no Brasil é mesmo para abertura de pasto ou de lavoura. E apesar de uma queda registrada de um pouco mais de 11% no desmatamento nos biomas do Cerrado e da Amazônia no último ano, segundo os dados do INPE, a gente precisa ser muito, mas muito mais ambicioso nessa área aí. Para finalizar, o Carlos foi enfático pedindo uma solução mais óbvia, que depende dos governos, dos parlamentares e da gente, enquanto sociedade civil. O Brasil tem que colocar, temos que derrubar aquele PL 2159, chamado PL da devastação, e é muito importante que o Congresso brasileiro passe uma lei proibindo desmatar todos os biomas brasileiros. Enquanto eu termino de gravar esse episódio aqui, o Congresso se articula para votar a derrubada de todos os vetos do presidente Lula ao chamado PL da devastação, que desmonta o licenciamento ambiental e alivia punições a destruidores do meio ambiente. O que talvez ilustre que a COP acabou e que a pauta ambiental já está sendo ofuscada por outras agendas que vão deixando mais e mais a boiada passar. Mas será que vai ser uma boiada de baixo carbono? Eu sou o Pedro Belo e esse episódio do Ciência Suja foi produzido, escrito e apresentado por mim. Eu contei também com a coprodução da brilhante, incansável e irritante Cloé Pinheiro. Ela também vai falar sobre as falsas soluções propostas pelo agronegócio em um episódio narrativo que a gente publica em dezembro. A edição e a sonorização são do Caio Santos. O roteiro foi editado pelo Terro Preste com pitacos da Cloé e do resto do grupo. O Ciência Suja tem apoio do Instituto Serrapilheira, que fomenta a pesquisa e a divulgação científica no Brasil. Fique ligado nos nossos feeds e plataformas, que ainda vai sair conteúdo com que a gente apurou na nossa passagem pela COP30 em Belém. Até lá! Reportagens.